Olá, seja bem-vindo ao Seja Rara, o podcast que apoia o empreendedorismo feminino e traz assuntos relevantes sobre o mesmo. Hoje eu tô aqui com uma pessoa que representa tudo que a Rara é. Representa garra, superação, brilho e muito mais. Lauana, a nossa gerente de Mogi Guaçu. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Tô honrada de ser convidada para esse podcast. Eu tô muito feliz. Eu tenho certeza que você vai trazer muita coisa pra gente, porque eu sei que a sua jornada aqui é grande, né? Bastante. Já tô na Rara, já tem mais de 4 anos já. Caraca, 4 Sim, anos? 4 anos. É tempo, hein, mulher? É tempo. Não é à toa que veio até com o broche. Já vim aqui, ó, com meu brasão. Não sai do meu peito, anda lado a lado comigo. Eu amei! E pra começar, eu queria entender como é que a Rara entrou na sua vida. Olha, começando foi por Deus. Foi Deus na minha vida que colocou a Rara nos meus caminhos. Começou porque eu já estava à procura de um emprego e eu já tinha passado por outros empregos que eu fui muito machucada profissionalmente. Não fui valorizada, né? Trabalhava como menor aprendiz, né? Foi quando eu conheci a Jennifer, que inclusive é a gerente de RH aqui, né? Mentira! Sim, Olha conheci essa ela como conexão. menor aprendiz. Olha o Exatamente. match. Sim, foi por lá. E aí a gente trabalhou junto um período, né? Nós duas passamos pelas mesmas fases ruins nessa empresa. Caramba. E aí a gente acabou sofrendo bastante junto. E ela sempre viu a minha dedicação, mesmo passando por tudo aquilo. E aí a gente acabou se distanciando, né? Eu saí, ela saiu, né? E aí fomos viver a vida. Mas a gente mantinha um contato ainda nas redes sociais. Legal. E aí, o que aconteceu? Eu estava procurando emprego e aí eu tinha passado já por uma fábrica. E essa fábrica eu trabalhava sem maquiagem, sem unha, sem acessórios. Assim, zero vaidade. Zero vaidade, E nada a mulher. ver comigo. Meu Nada a ver comigo. Deus, Eu não. já tava Olha essa sofrendo. mulher, já tá Não. bem claro, né? Tipo assim, você acorda de manhã e fala assim, como que eu vou arrasar Gente, hoje? Só um minuto. não tinha como. Minha autoestima era elevado, Ai, muito sub-zero. Não triste, tinha pelo como. menos um corretivo de Não vez em tinha quando. Nossa, uma vez eu fui com a sobrancelha feita, você tinha que ver. O meu supervisor chegou em mim e falou assim, o que é isso? Tá maquiada? Eu falei assim, não, é Puxa, natural. não, imagina, Natural. meu amor, nasce assim, você que não reparou. Já nasci com esse corretivo aqui Você embaixo. tá super errado, você nunca reparou em mim. Sim. Aí nisso eu peguei, já tinha passado por essa experiência horrível que não combinava com a minha pessoa, né? Primeiro que eu falo demais, eu gosto da minha vaidade, né? Não tinha como, né? Trabalhar em indústria não era comigo. E nisso eu saí dessa fábrica e eu tava procurando emprego. E eu já tinha um bom currículo, né? E aí eu peguei e eu mandei numa fábrica que é super renomada aqui em Pouso Alegre, né? Todo mundo sonha em entrar nessa fábrica. que queria. Sim, o sonho, né? Menos o meu sonho. Não era o Menos meu, o mas meu. todo mundo falou que era bom. Todo mundo falou que era bom, eu queria entrar. Falei assim, então tá bom, né? Vamos entrar. Quando eu vi, gente, eu, sem esperar, passei nos processos seletivos. Detalhe, foram 5 processos seletivos para eu entrar nessa fábrica. Bom dia. Sim, e eu passei em todos. O gerente lá tava falando, nossa, adorei seu perfil, que isso, que aquilo, aquilo outro. Você chegou Falei assim, arrasadora. beleza. Aí ele pegou e falou assim, tá contratada. Falei assim, ó, consegui, Tá menina. vendo, Nem eu mano? Tá vendo, esperava. galerinha? Aí nisso, o que Capacidade. aconteceu? Eu abri conta no banco, eu mandei todos os meus documentos, Jennifer me manda uma mensagem. Lauana, você tá procurando emprego ainda? Eu falei assim, tô e não tô, né? Eu já tô entrando já, que não sei o quê. Mas ainda Aí não eu sei falei se eu vou gostar. assim, entendeu? Eu falei assim, mas não tem nada a ver comigo. Peguei e falei, não tem nada a ver comigo, é fábrica, né? Ela pegou e falou assim, então tem uma oportunidade pra você. Eu falei assim, eita. Lá vem. E eu não sabia mais da Jennifer, não sabia o que ela estava fazendo, não sabia onde que ela estava trabalhando. Nem E nessa imaginava. época eu não tinha ouvido falar de Rara, porque eu tinha alergia, né? Eu nunca eu não podia. Tipo assim, eu peguei lá do site gringo lá, usei, deu alergia, não podia usar. Nunca mais. Nunca mais. E aí, nisso, eu peguei e falei assim, tá, mas qual que é o propósito? Falei assim, vem amanhã. Falei assim, nossa, já amanhã. Não tinha nem roupa pra isso. Só tô achando nem já Não tinha nem roupa pra ir na entrevista, né? Tava nem preparada. Falei assim, vem amanhã que a gente vai fazer uma entrevista com você. Falei assim, tá bom, Beleza. né? Puxei minha Você melhor deve ter roupa. pensado assim, se eu já passei em 5, mais 6 Mais uma- agora, minha filha. É isso, tá tranquilo pra mim, né? Craque. Exato. Aí eu peguei e falei assim, então tá bom, vamos. Fui, me arrumei, desci e fui. Gente, na hora que eu vi aquela loja... E nisso, era a loja antiga, não tinha nem esse design maravilhoso que tinha agora. Nossa, sim. Né? Era assim, ó, raiz mesmo. Era lá no raiz. comecinho. A loja toda branca, Aham, sabe? As outra vitrines. pegada. Outra coisa. Não tinha nada modal, assim, Aham. sabe? No design. Mas eu já tinha me encantado. Falei assim, o que é isso? É, porque ali já É o que eu outra quero. coisa, tem Não. tudo a ver, né? Com certeza. Já me identifiquei, já falei assim, meu Deus, lindo, quero. Aí eu, beleza, fiz a entrevista. Lembro certinho da Jennifer chegando. E aí foi o primeiro contato que eu tive com a Angélica.
Angélica, meu angel, né? Que é realmente um anjo na minha vida. Nossa, ela veio pra transformar a minha vida. Fofa. E aí eu conheci ela, e eu lembro certinho que eu sentei lá na salinha da Comendador, que era a matriz, né? E eu tava lá com a Jennifer, e tava até com visita acompanhando a entrevista, né? Eu fiquei nervosa, eu tava tremendo. Eu tremendo, falei assim, meu Deus. Gente, era assistido, ninguém me avisou. Devia ter umas 5 pessoas. Ninguém me avisou que ia ser assistido. Eu não tava imaginando que era assim, gente. 5 pessoas. Aí, beleza. Tava lá, fiz a entrevista, né? Ela perguntando qual que era a minha trajetória. Falei que eu já tinha trabalhado com moda, mas não era voltado pro acessório, né? Porque eu trabalhei... Isso. Era outra área da moda. Era outra área, era vestuário e tudo mais. Mas eu sempre gostei muito de moda, sempre gostei da vaidade, né? De usar acessório e tudo mais. Por mais que eu tinha alergia, que era uma coisa que... matava por dentro, acabava né? comigo, né? Mas eu também não tinha uma aquisição pra adquirir, né? Algo a mais, né? E as bijuterias não dava pra usar. Não dava Não alergia. dava. Nossa, era eu colocar e ir direto pro hospital. Nossa. Não tinha como. A orelha desse tamanho. Exatamente. E aí ele pegou, conversamos, falei que eu gostava de moda. E eu mesmo nervosa, do jeito desinibida que eu sou, eu já saí falando, Eu né? amo, né? Que assim, a gente mesmo nervosa Eles vai. me viram uma vendedora nata, nem eu sabia que eu era uma vendedora nata. Porque eu já tinha trabalhado, mas eu não era vendedora mesmo, né? Eu sempre falo, se alguém tem uma boa comunicação, você vai saber vender. Se Sabe você sabe se vende comunicar, você qualquer sabe coisa. vender. Exatamente. E aí eu peguei e falei assim, tudo bem. Então, e aí, como é que eu me saí? Ela falou assim, você passou? Ela te adorou. Eu falei assim, sério? Ai, que delícia. Aí eu falei assim, e agora? O que eu faço? Que agora Não, eu tô com 2, né? sim. Aí eu peguei e falei assim, o sonho de todo mundo, né, que é entrar nessa fábrica renomada ou entrar na Rara. Que naquele momento foi meu primeiro contato, não sabia nada, né? Aí eu fui pra casa, falei assim, eu não vou tomar nenhuma decisão agora. Vou pensar, vou deixar Deus falar comigo. Gente, eu amo como as histórias são falei muito Deus, parecidas nesse conversa quesito. Até hoje, quando eu vou fazer entrevista com as meninas, e eu tenho uma conexão igual eu tive com a Angélica e com a Jennifer, eu falo assim, eu não vou falar pra você aceitar minha proposta. Fala com Deus, que ele vai falar com você. Aí ele falou comigo. Ele falou assim, mulher, você não gosta de trabalhar em fábrica. Ele quase desenhou. Mulher, deixa eu te falar um Deixa eu negócio. te falar, a senhora no espelho, A entendeu? senhora tá indo pelo sonho dos outros, vamos conversar. É, a verdade era essa. Eu ia pelo sonho dos outros. Tanto que a minha mãe, a minha avó, o meu avô, queria me matar. Eu imagino. Você não vai entrar na fábrica, que não sei O o que quê. você tá fazendo? O que você tá fazendo? Você não sabe o que te pertence. Olha essa oportunidade. Sim, e lá eu já ia entrar num cargo acima também, né? Eu falei assim, gente, mas não tem nada a ver comigo, eu vou ter que trabalhar de botina. Hã? Eu vou ter que trabalhar de botina, eu não quero trabalhar de botina, não. Você, tipo assim, eu já fiquei muito tempo sem a minha vaidade, me não deixa. Não dava. Eu peguei, então, no primeiro momento, falei assim, vou aceitar. E aí, eu aceitei. Aí, eu já comecei a trabalhar, né, já super nervosa, não sabia nada de acessório. E a primeira impressão foi que eu tava no lugar errado. Falei assim, meu Deus, gente, será que eu vou dar conta disso tudo? Porque Porque você pensou, nunca muita usei, informação, Porque né? eu nunca tive costume de usar, porque me dava alergia, então, e eu tava ali trabalhando com uma outra coisa completamente nova, Exatamente. Tipo assim, eu trabalhava com vestuário, que era moda e tudo mais, Não, sim, montava. mas aí é outra, né? Outro nicho. Aí, quando eu Porque cheguei quando a pro pessoa acessório... trabalha na moda, mas pode ter acesso a um acessório porque não tem alergia, é outra Sim, é outra coisa, porque eu não tinha, né? Tanto que você me vê todo cheio de acessório, né? Eu tinha uma orelha furada, né? No caso, um furo em cada orelha. Porém, eu não usava brinco, porque eu não podia. Judiação. Nossa, primeiro 1 ano de Rara, eu já apareci com 5 furos de cada lado. 5 furos. Ah, já um adendo. A Nossa. prova viva que Rara não dá alergia, verdade. galera. Não dá. E eu, segunda prova, tá? Porque eu também tinha alergia, só Rara que dá certo da minha orelha. Usem sem medo. Com Usem certeza. sem medo. Sim. E aí eu comecei a me apaixonar, né? Comecei a usar os acessórios, né? Comecei a me identificar. Aumentou a minha autoestima, né? Eu comecei a me vestir bem, melhor. Comecei a me transformar, né? De menina pra mulher. E aí eu comecei a minha trajetória aí na Rara através dessa entrevista de emprego. Gente, que legal, né? Um match ali de uma pessoa que você conheceu há tanto tempo Sim, atrás. foi. E no fim você conseguiu trabalhar com aquilo que você mais gosta, né? Foi. Que tem tudo a ver com a beleza, com se sentir bonita, com transformação. Porque eu falo que o acessório é muito isso, né? Sim. Você pode estar com o look mais básico do mundo ou até mesmo mais exagerado do mundo. É nesse momento ali que o acessório vai fazer o seu diferencial. Sim. Pode ser um brinquinho pequeno num look muito extravagante, como um brinco enorme e um mix de colar num look muito Com básico, certeza. né? Ele eu falo levanta. que uma roupa é só uma roupa. Quando você coloca um acessório aí, ele vira um look. Aí você complementou, Aí sim vira um exato. look. Tem uma composição, Tem, né? tudo.
precisa. E quando você começou ali como vendedora, como que foi esse processo pra você? Porque como você mesmo disse, você falou, você nunca tinha vendido, né? Você tinha trabalhado em outros processos. Então, quando foi meu primeiro contato com vendedora, foi aquele misto de informações, né? Você foi jogando informação pra mim. Aí, antialérgico, tem que decorar isso, decorar a garantia, seja bem-vindo à loja rara. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir decorar tudo isso? Aí ela pegou e falou assim, não, você não precisa decorar, você precisa entender. Amei. Assim, Já trouxe outro conceito. Então tá bom. E aí eu comecei a estudar, fazer o curso, né, atender. E aí eu comecei a me apaixonar com tudo. Eu comecei a me apaixonar pelos clientes, porque é uma clientela totalmente diferente, né? O povo do varejo sempre fala assim, trabalhar com o público é muito difícil, porque os clientes é difícil. Eu falo assim, gente, o público da Rara não é difícil. Eu acho que é difícil eu contar uma experiência negativa que eu tive. Eu acho que a gente tá na vantagem. A gente tá na vantagem, porque eu acho que as pessoas já conhecem, né, o nosso atendimento, já conhecem o nosso carinho, o nosso famoso tapete vermelho, né? Então, tipo assim, eles já vêm mais tranquilos. Já confiam na marca, né? Exatamente. Tem uma marca solidada, sabe? Que realmente é um atendimento de qualidade. Sim. Então, eu nunca tive uma experiência ruim desde o primeiro tempo, sabe? Nossa, isso aí realmente... eu acho que eu nunca ouvi também, viu? Sim. Que nunca teve problema com o consumidor. É difícil. Nossa, foi raríssimas as coisas que teve. Caraca, foi bem amei, difícil. já amei. Tá vendo? A Rara é tão bom que até os clientes dela são bons. Exatamente. E quando eu falo, ninguém acredita. Eu falo assim, gente, pode acreditar. Ela vai um dia trabalhar na minha loja pra você ver. Você vai ver que a clientela é totalmente diferente. Eles podem entrar meio assim, não responder o nome, mas quando você vai, abre aquele sorriso cativante, ele já desmancha. É que eu acho que o acessório ilumina, né? Exatamente. Na hora que a pessoa tá provando, procurando, e você vai explicando e vai colocando, né? Dá uma levantada, né? Sim. Mas e como é que foi, então? Você falou que você se assustou, né? Sim. Nesse quesito. Mas você sentiu, nesse primeiro momento ali, todo esse diferencial em relação que você falou que você sofria muito, né, nos outros, né? Não era realmente uma coisa em que você se sentia pertencente ou que as pessoas se preocupavam umas com as outras. E aí, quando você entrou ali na Rara, por além do seu primeiro momento como vendedora, também teve a sua primeira experiência num ambiente completamente diferente. Como é que foi isso pra você? Nossa, primeiramente eu me senti encantada, né? Porque quando a gente errava em antigos lugares, a gente era crucificada. Sim. Né? E aí, quando eu errei a primeira vez, e foi uma coisa boba, né? Eu já fiquei em choque, né? Já falei assim, ai meu Deus, eu errei. Aí, nisso, veio a minha líder na época, né? Que era a Jennifer. Ela era minha líder. Ela era minha líder. E ela melhor líder que você poderia ter. Sim, né? RH, maravilhosa, ai, né? meu Deus, ela se puxa saco. Sim. E ela veio com um feedback que eu saí assim, eu errei, mas eu não é um bicho de sete cabeças. Eu aprendi, né? Eu aprendi. Ela só me mostrou ali o que eu preciso melhorar. Gente, eu fui tão acolhida nesse primeiro momento que eu falei assim, nossa, aqui tem um diferencial. Alguma coisa tem de diferente aqui. Sim, e tanto que eu entrei uma menina, né? Eu tinha 20 anos. Né? Tenho 24 agora, mas tipo assim... mas tem uma grande diferença dos 20 para 24. Tem. Nossa, naquela época eu era outra pessoa, né? Ninguém fala que é a mesma. Tem ideia, meu cabelo era curtinho. Agora eu tô com ele preso, mas meu cabelo bate aqui na bunda. Caraca, mulher, que isso? Cabelão, hein? Então, assim, quando eu entrei, eu tive uma primeira impressão totalmente positiva, né? Porque eu fui muito acolhida, eu entrei uma menina, não tinha muita maturidade, né? Não tinha tantas responsabilidades. E aí, nisso, eu tinha sonhos, mas eu não tinha objetivos traçados. E aí, com feedbacks, com conversas, com instruções, eu comecei a me descobrir na Rara, a me desenvolver. Né? E eu vi aquela gestão de pessoas, né? Sabe? Não era só uma gestão de vendas. Literalmente, eles estavam preocupados não só com o seu dia a dia na loja, né? Tipo, da forma com que você trabalha, mas com o seu bem-estar, com a sua evolução, com o seu crescimento, né? E isso é um diferencial muito grande. Sim. E você ali viveu isso de verdade. Porque eu falo assim, a gente fala muito sobre isso em alguns podcasts, porque é um ponto muito alto ali da Rara, né? Essa humanidade mesmo, né? E eu fico imaginando as pessoas assistindo, porque tem muita empresa que fala isso. Não, porque a gente é muito humano. Sim. Porque a gente é muito a gente é uma família. A gente é uma família, que não sei o que. Tem até meme, né? Do, tipo assim, do pessoal. A família. Do mais acima, né? Dos cargos mais altos. Porque a gente é uma família, aí a galera se olhando.
Aham, tá bom. Família, só se for família deles, porque a minha não é não. Não é aquele negócio Com assim? certeza. Então eu fico imaginando as pessoas assistindo, vendo talvez um corte e pensando assim, até parece, esse povo aí, até parece que alguém ia falar que não gosta, que não sei o quê. Gente, é real. Sim. É real. E você passou por esse Eu vivi na processo, você pele. viveu ele, Vivi na né? pele, porque... Então eu acho isso muito legal, porque a gente consegue não só falar, como a gente experienciar, né? A gente consegue Sim. trazer o fato de que essa cultura, ela é real e ela é feita ali Sim. dentro, né? E até então, quando eles falavam assim, a Rara é família, eu falei assim, tá, só mais uma empresa falando que era isso. Né? Eu falei assim, ai, meu Deus. E aí, eu tinha amado a experiência, mas eu não tinha me sentido, falei assim, aquilo lá é pra sempre, né? E aí, eu fiquei na Comendador, que é a matriz, né? Passei até pelo processo de sair de um ponto pro outro, fazer a mudança, tudo. Sair do layout antigo pro novo, fiz tudo isso. Nossa, deve ter amado, né? Eu lembro na hora que foi viu o uma layout delícia, novo. Porque eu nunca tinha feito, entre aspas, uma inauguração, né? Então, pra mim, foi a primeira inauguração. Mudar da Comendador matriz pra Comendador do novo design, tudo moderno, né? Nossa, com os brincos pendurados, suspenso, que é o Meu, charme. é muito massa, porque realmente a Sim. mudança, pra quem viu, né? Porque era uma loja meio tradicional ali de joias, Sim. né? E quando mudou, trouxe toda aquela modernidade, jovialidade, toda aquela explosão de energia que a Foi. Rara tem, né? Muito legal. Nossa, eu lembro da minha primeira sensação quando eu entrei na loja nova. Eu olhei, meu olho brilhou, eu falei assim, que Eu isso? imagino que você deve ter olhado e falado assim, meu Deus, é um novo trabalho. Eu fiquei assim, ó. Tô trabalhando em outro lugar. Sim, eu ficava babando. Porque já tinha a da Catedral, né? E eu ficava assim, eu quero essa loja pra mim. quero ela também. Eu quero pra mim. E aí Tinha a da Catedral e da sim. Comendador, que eu acho que já Mas, tinha já. reformado ou não. Não Eu acho que lembro só agora. da Catedral que tinha inaugurado, porque ela tinha acabado de inaugurar, eu Ah, acho, é verdade. se eu não Aí me engano. ela já foi com o novo layout, Já foi com o depois que as novo. outras mudaram. Exato, Né? porque aí depois, se não me engano, foi primeiro a da Comendador, depois a da Adolfo, algo Isso. assim. E aí, eu já tava na Comendador, ia fazer 2 anos, mais ou menos. E eu já amava trabalhar lá, né, e tudo mais. Mas ainda faltava aquele sensação de aqui é meu lugar, sabe? Eu vou ficar pra sempre. Aquele lance que a gente fala, né? Sim, do exatamente. Você sentir parte ali. Sentir parte daquele movimento rara, né? E aí eu tava na melhor fase, né? Como vendedora, né? E aí eu tinha minha irmã, que tinha 7 anos na época. E a minha irmã chegou a falecer, né? E ela era uma parte crucial pra mim. Né? E aí ela ia na Comendador, ela entrava na loja, ela usava os acessórios, porque ela falava que eu era a inspiração dela. Ah, né? mentira! Que delícia! Sim. Aí ela entrava, ela tinha cabelinho encaixadinho, igual o meu também. E aí ela entrava e falava assim, eu quero ser igual você. Ela falava que ela adorava a Rara. Eu fico imaginando a sua mãe Sim. olhando e falando, oxe, não é igual a mamãe, não é igual a irmã. Não, é igual a irmã. É igual a Eu irmã. amo. Exatamente. Eu sentava pra me maquiar, pra ir trabalhar, ela pegava o banquinho dela, esse banquinho. Pegava o banquinho, colocava em frente ao espelho e ficava me olhando, me maquiar. Ai, que fofa! Aí ela virava pra minha mãe e falava assim, eu quero cabelo igual a da Lala, porque ela me chama de Lala. Ai, que amor! E eu ficava desse jeito, né? Aí eu ia trabalhar, e ela falou assim, eu quero ir com você trabalhar. que E ela gostava da Rara bonitinha. tanto quanto eu. Que amor, olha pra ela você tinha ver. uma paixão. Nossa, ela entrava na loja, ela falava assim, eu quero essa pulseira de burlock. Que eu não sei. Eu falei assim, ai, meu Deus do céu, se eu der pra você O que eu vou agora... fazer? Eu falo, vou deixar meu celular aqui, menina. Vou, literalmente, porque todo mês eu tinha que comprar alguma coisa pra ela, né? Não, se não era pra você, era pra ela, né? Porque, Exatamente. eu falava que quando eu tava ali todo dia, eu ficava, gente, não vai tá tendo jeito, Não, né? meu Vocês vão ter que porta-joia me já tá ajudar. bufando, eu já Não, preciso não de um tem novo mais. já. Toda vez que eu falo pra ele que eu vou pegar alguma coisa nova, ele olha e fala, meu anjo. Ai, acessórios Eu falo, nunca é meu demais. amor. Lógico que Nunca é não. E outra demais. coisa, a moda se atualiza. Precisa Exatamente. atualizar. Eu O meu preciso também. estar atualizada também, não é mesmo? E aí, nisso, a minha irmã veio a falecer, né? Então, ela era muito apegada à Rara, eu também era. E quando a minha irmã chegou a falecer, era época de carnaval ainda. Eu tava em casa e eu recebi a notícia, porque minha mãe tinha ido viajar, né? Porque eu tava trabalhando. E ela foi pra praia com a minha irmã e meu padrasto. E eu tava em casa sozinha, né? Porque, Tá curtindo poxa, a sua tranquilo, solitude. né? Exatamente. Minha mãe me liga. Lauana, tá preparada? E minha mãe chorando. E chorando muito. E o que aconteceu? E eu tava dormindo, era o quê? 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Nossa, mas Ela me liga baque. chorando. Porque ela já tinha contato pra mim no dia anterior que a minha irmã, ela tinha bronquite asmática, né? E que ela tava tendo... Oh, perdão. Imagina, tá seco o tempo. Tranquilo. E ela tava tendo uma bronquite asmática. Mas tudo normal, porque ela era uma menina saudável, não tinha nenhum problema de saúde, a não ser a A não bronquite, ser né? isso, né? E aí ela teve uma bronquite asmática. E aí, no outro dia, ela já me liga, desesperada, 7 horas da manhã. Chorando muito.
O que aconteceu? E eu comecei a chorar sem saber o que era já, né? E a Sofia, faleceu. Eu travei. Naquele momento eu travei. E eu já não sabia o que fazer mais. Ai, amado. Eu só chorava, e eu sozinha em casa. Você vai fazer o quê, né? Você fica meio... Nossa. E agora? Sim, no quarto do lado era o quarto da Sofia, né? Que parecia um monumento, né? Cheio de foto dela, brinquedo, né? E minha mãe lá do outro lado, lá em São Paulo, e eu aqui em Minas. Meu pai amado. Sim. Os vizinhos teve que me consolar, porque eu tava sozinha. Você tava sozinha? Eu tava sozinha. E aí, eu chorando. Eu nem tava lembrando. Quando veio, eu lembrei, nossa, eu tinha que trabalhar. Né? E eu chorando, abraçada no quarto dela, com a isso foto foi em dela. dia de semana? Foi em dia de semana. E aí, eu mandei só uma mensagem, eu acho. Eu nem lembro. Nem explicou direito. Nem lembro, só mandei. A Sofia faleceu porque a Angélica conhecia, sim. todo mundo conhecia, né? E ninguém tava acreditando. Menina de 7 anos, saudável, ia lá na loja, todo mundo conhecia a Sofia, né? E aí, foi um baque, né? Eu me senti sem chão, sem rumo, sem saber o que fazer. E minha mãe lá. E aí, quando a minha mãe voltou, foi o funeral, né? Foi o velório e tudo mais. E eu, desolada, já tava sem ir trabalhar, acho que pelo segundo dia. E eu fui pro velório, cheguei lá, minha mãe em cima do caixão. Foi a coisa mais triste do mundo e me dá um nó da garganta até de falar, até hoje. Mas foi ali naquele momento que eu me vi pertencendo à Rara. Porque eu não esperava, mas chegou a Angélica e a Dona Solange. Nossa. Você fica eu vou começar também. O olhinho já também. Sim, o olho já fica cheio de lágrimas, porque eu lembro da cena certinho da Angélica entrando com a Dona Solange. E elas me abraçaram. E eu não esperava aquilo. Meu chão caiu, né? E aí elas me abraçaram, ficaram do meu lado o tempo todo, né? Me consolaram. A Dona Solange, né? Que é Deus em pessoa, aquela mulher. Nossa, aquela mulher, ela tem uma humanidade, um Deus no coração que ela transmite uma paz pra qualquer pessoa, independente do que esteja acontecendo. É verdade. E nisso ela me abraçou, ela conseguiu me acalmar. Caraca. Eu chorando. Ela conseguiu me acalmar. Ela abraçou minha mãe, né? Minha mãe conversou um pouco com ela, conseguiu acalmar minha mãe também, né? Não é pra você ver? Então, aí, tipo assim, elas pegaram, saíram, falaram assim, precisava de qualquer coisa, e continuaram lá um pouquinho. Passou mais um pouco. Deu um espaço me deu espaço, né? E aí, passando mais um pouquinho, eu achando que era só as duas. Quando veio, começou a subir todas as consultoras da Rara. Nossa, aquilo lá, eu falei assim, não acredito. Eu não acredito. E eu tremendo. Falei assim, não acredito nisso. Começou a vir. Aí veio as meninas da Catedral, as meninas da Adolfo, as meninas da Comendador, que era da onde eu era, e foram. E aí elas começaram a me abraçar, fizeram uma roda assim, me abraçaram. E aquilo lá foi um momento de start na minha vida. Falei assim, é diferente, né? Eu tô no lugar certo. Aqui realmente é uma família. Aí, ó. Eita, nós aí pegou, cara. Que isso? Foi. Eu acho que essa foi a parte, inclusive, um momento mais difícil da minha trajetória Rara. Porque eu passei por tudo isso, passei pelo luto, né? Mas foi tão difícil pra mim voltar pra um lugar que me lembrava tanto a Sofia, tanto a minha irmã, né? porque eu entrava dentro da loja e eu chorava. Eu chorava e eu não conseguia. E aí foi um outro momento que teve um outro start que eu falei assim, meu Deus, isso aqui é um diferencial. Eu tô num lugar que, quando eu conto, ninguém acredita, sabe? E a Angélica falou assim, Lau, você tá precisando de um tempo. Eu cheguei lá pra pedir conta. Falei assim, eu não consigo trabalhar. Não consigo. Não vou conseguir ficar Não aqui. consigo. Porque eu olhava pra cada berloquinho daquela ilha e eu lembrava da minha irmã. Eu falei assim, eu não consigo. Não tenho forças. Aí, nisso, ela virou pra mim e falou assim, não preciso pedir conta. Vamos fazer assim? Eu vou te dispensar. Eu falei assim, o quê? Não é possível. Eu falei assim, não é possível, né? Não. Né? E ela me dispensou. Eu fiquei no seguro, fiquei respaldida, né? Tive um amparo. Eu cuidei da minha mãe, fiquei esse tempo cuidando da minha mãe, cuidando de mim. E foi a coisa mais difícil do mundo, que foi sair da Rara. Fiquei uns 6 meses sem estar lá. Mas eu também sou o tipo de pessoa que eu não consigo ficar parada, né? E aí, imagina, né? Sofrendo luto, né? Em casa, sem fazer nada. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso de alguma coisa, né? E aí foi onde eu abri o meu próprio negócio.
Né? Comecei a trabalhar com design de sobrancelha, fiz meu curso, que eu sempre quis fazer um curso, Eu né? já queria fazer um adendo, agora eu Já entendi, queria. tá? A garra e aspiração. É. Agora, antes da gente começar o podcast, eu tinha Sim. falado, gente, a apresentação dela tá tão linda. Ai, Agora obrigada. eu entendi. Sim, a Hara, ela Realmente. marcou a minha vida de uma maneira que não tem como mensurar, Nossa, né? mas é muito... É forte, tá? Forte. Sim. A forma com que... Até a forma com que você conta, assim, de lembrar, entender... Porque eu imagino que sempre que fala... Sempre vai doer, né? Não tem Sim. como parar de doer, né? Mas de você contar com mais carinho do que dor. É forte isso, Sim. cara. É uma lembrança que hoje em dia eu pego uma parte positiva, né? Por mais que seja doloroso, eu penso, Exato. me trouxe. Eu digo carinho Coisas nessa boas. parte Sim, de você exato. conseguir olhar que mesmo naquele momento você se sentiu acolhida de alguma Acolhida. forma, vista de alguma forma, Sim. né? Respeitada de alguma forma, assim. Eu acho que é tão importante nesse momento, assim, que é tão dolorido. Sim. É a única palavra, né? Sim. Nossa, E- foi um consolo que eu não esperava. Cara, Não esperava mesmo. é forte. Porque quando é isso, né? Quando a gente fala de humanidade, a gente tá falando disso. Né? Exatamente. E a Hara é exatamente isso, é acolhimento, é família, e eu me senti pertencente àquela família. Me E senti é um de parente. verdade, né? Exato. Porque o pessoal olhou Sim. aquilo como... Eles olharam e falaram Nossa. assim, ela precisa da gente. Sim, eu lembro de um exato momento dessa parte do meu luto, que foi quando uma das meninas voltou a trabalhar no mesmo dia, né? E a loja, e a minha irmã sempre gostava de borboleta. Gostava muito de borboleta. E entrou uma borboleta no comedador nesse dia. Nossa! Ai, eu vou chorar. Nossa! Eu vou E aí chorar. as meninas me mandaram um vídeo, assim, sabe? Lau, a Sofia tá aqui. Nossa! Aquilo lá eu abri a boca pra chorar mais ainda. Olha pra você ver. Mais ainda, como- porque ela gostava tanto da Hara, e ela gostava tanto daquelas pessoas que estavam ali, que eu realmente acredito que ela possa estar lá, sabe? Que ela passou lá onde a gente estava com dor, passou lá na Hara, deu um Talvez abraço a até todo pra- mundo, né? Exato. E ela marcou presença. E ela gostava de borboleta, era uma borboleta azul, linda. E tava zanzando lá. A loja tava toda fechada. Não, Como que entrou aquela E borboleta? outra sabe? coisa, no centro, a gente No nunca centro, vê não borboleta vê. lá naquele centro. Não. Porque, né, infelizmente não tem muita árvore lá, né? Não tem muito mato. De onde que aquela borboleta Exatamente. surgiu, cara? Exatamente. E aí ela entrou lá no comedador, pegou e saiu. Nossa, uau, juro. Foi. Que forte. Parabéns, você é uma mulher muito incrível mesmo. Obrigada. Ai, meu Deus. Mas assim, vamos seguir, que senão as duas vai chorar. As duas choram, ó. Me recompor. Ai, mas você falou que você teve nesse momento, você acabou abrindo o seu próprio negócio, né? Exato. Aí eu comecei a trabalhar como design de sobrancelha, maquiadora, fazia epilação Tá facial. explicada agora a sua maquiagem impecável, entendi. Obrigada. Como eu disse, eu sempre gostei de trabalhar voltado para as mulheres, voltar à vaidade, o empoderamento, a feminilidade. Então, eu sempre gostei dessa Trazer área. o melhor de você através da moda Sim. e da Nossa, beleza. era a parte que eu mais gostava, de ver a transformação, sabe? De entrar uma pessoa cabisbaixa, sem autoestima. Às vezes ela mesma não conseguia se ver com os mesmos olhos que eu conseguia ver aquela pessoa. E trabalhar com acessórios e trabalhar com a maquiagem, o design de sobrancelha, transformava. A pessoa saía de lá e falava Nossa, assim, nossa, eu tô com maravilhosa. Sim. É uma mudança muito grande isso aí, tanto nesse quesito quanto nos acessórios. É como reluz, né? Sim. Porque na hora que você mostra ali, explica pra pessoa e o porquê, e como aquilo combina, e como isso faz, e nanana, muda, né, uma coisa Muda. na cabeça da pessoa, né? Eu falo, é até aquele negócio, né, que o povo pensa que é papo de vendedor, mas não, Não é, Às vezes você gente. coloca, um colar e você fala, nossa, você viu como valorizou seus olhos? Não é que a gente tá falando pra te vender, é porque a gente achou Realmente que valorizou, fica que bonito, te deixou sim. mais bonita, que te trouxe mais luz mesmo, né? Sim, exatamente. E a Hara trabalha com a verdade, né? A gente não mente para conseguir vender. Eu sempre falo com as minhas consultoras que a venda é uma consequência de uma conexão bem criada. Nossa, que frase bonita. Sim. Caraca, Eu nunca tinha não ouvido. forço nenhuma venda. Eu crio conexão com você. Eu crio conexão, eu vejo seu melhor lado e eu te vendo algo que realmente você necessita. Cara, animal essa frase, viu? Isso aí eu não imaginava, não. Sim, a venda é conexão. Sempre. É, faz todo sentido. Sim. E aí eu abri meu negócio, né? E eu vi que eu tava trabalhando realmente com uma coisa que eu gostava. Mas tava faltando algo, sabe? E aí eu precisava ocupar mais ainda a minha mente. Foi aí que eu comecei a trabalhar de atendente de delivery. Nada a ver. Nada a ver. Tipo assim, você só queria ocupar a mente mesmo, Só queria né? realmente, sim. Entrava, tipo assim, de tarde, saía 1h da manhã,
Dios mío. Uhum. Olha, só Não lê tinha até em ônibus, espanhol. Não, Aí era sou horrível, alfabetizada em espanhol, horrível. galera. Não, o real, melhor né? de tudo é que tipo, Italiano. todo mundo chegava lá no... Abriu a janelinha, né? Do delivery e eu tava lá. Boa noite, posso te ajudar, né? E eu consigo super te imaginar Exato. plena, linda, Sim, tá não, toda melhor de maquiada, tudo. belíssima. Porque eu já tinha trabalhado na Rara, né? Aham. Então eu tava cheia de acessório, cheia de acessório. Né? Porque tinha que trabalhar com cabelo preso, então eu tava com meu coquezinho, né? A gente fala que meu totó. Tava com meu totó. Batonzão vermelho, assim, todo Maravilhosa. acessório, né? Era, não posso falar o nome da empresa, mas era um uniforme vermelho, né? Então tava combinando, né? Usava uma bandana toda cheia, assim, com apego Não, modal. imagina o povo, você abrindo o povo olhando. Oxi! As Vocês estão pessoas no falam lugar assim, certo? o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Desse jeito. As pessoas não estavam entendendo nada. E aí eu comecei a trabalhar no salão e também trabalhar como atendente de delivery. Caraca. Só- Não, detalhe, quando eu trabalhava no comedor, eu também trabalhava como vendedora da Rara, eu era garçonete e eu também trabalhava como segurança. Meu Trabalhava Deus, 12 horas. Ah, segurança! 12... Mulher Zé faz Mulher, tudo mesmo, né? Só vai tudo. Eu não tenho tempo ruim, trabalho de Me tudo. colocou pra fazer. Me colocou pra fazer, eu faço. E eu faço bem feito, a verdade é Caraca, essa. mulher! Achei o máximo. Trabalhei de tudo que você imaginar. O importante é não ficar parada. Né? Aí eu peguei e eu tava falando assim, meu Deus, gente, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu continuei, Manda né? bala. Continuei. Mas eu me via num lugar que tava faltando algo, sabe? Não fazia, mas parecia que não tava fazendo sentido. Não tava fazendo sentido. Eu precisava me sentir bem comigo mesma. Porque eu transformava a autoestima de todo mundo. Mas quem que transformava a minha? Verdade. Sabe? Todo dia eu tinha que ir lá e falar assim, nossa, eu tenho que maquiar. Não tinha um motivo, Não sabe? tinha também alguém ali, né, com Exato. você. Era, Sim. Você acabou pegando esse... Acho que também vem muito de você, que você tem essa energia, Sim. né? Mas você tem essa energia de cuidar, de ajudar e tudo mais. Mas como você não tava num ambiente que também fazia isso por você, acaba que você fica até bem Sim, pesada, né? Exato. Eu me via que, tipo assim, às vezes eu não queria me maquiar. Aí eu falei assim, nossa, eu tô me sentindo tão mal Pra comigo baixo, mesmo, parece. tão pra baixo. Foi quando a Angélica descobriu que eu estava trabalhando de delivery. Ela olhou e falou, opa, peraí. Quem disse que era pra você trabalhar de... É pra você voltar pra mim. Exatamente. Porque quando eu saí da Rara, ela virou pra mim e falou assim, mas fique sabendo que as portas estarão abertas pra você, tá? A Neboba, né, olhou e falou assim, É. essa mulher maravilhosa. Vende que só. Com esse coração lindo, hein? Não vou não. Eu Você falei pode... assim, o seu lugar é aqui. É tipo assim, você tá indo, mas é pra você voltar, tá? Exatamente, ela deixou bem claro, você tá indo, mas é pra você voltar quando você estiver bem. Falei assim, tá bom. Mas eu não tinha me visto bem ainda. Não tinha entendido, Não tinha né? entendido que tava tudo bem eu voltar e realmente aceitar o luto, né? Foi quando eu passei em frente ao comendador. E ela me viu. E eu fiz assim, ó. Ai, meu Deus. Ela me viu. Ela, você vem aqui. Cena de filme, né? Você vem aqui, menina. E aí eu peguei e conversei com ela. Ela falou assim, mulher, o que você está fazendo trabalhando de delivery? Eu falei assim, eu sei. Eu não sei. Eu falei assim, Angélica, eu não sei. Quer me contratar de novo? Aí ela falou assim, óbvio. Minha filha, você até demorou. Ela falou assim, escolhe qualquer uma loja, te coloco lá. Eu falei assim, ai meu Deus, ai. Não, a primeira vez eu falei assim, Catedral, né? Catedral, porque é a loja mais movimentada, que isso, tá que ali aquilo no meio, na meiuca. Sim, mas aí ela tinha acabado de inaugurar a loja dela, que é a do Serraçu. Que era dela mesma, sabe? Sim, sim. Aí eu falei, ela tinha acabado de se tornar franqueada. E o Serraçu ia conciliar com o meu salão, né? Eu trabalhava no salão você ia cedo. conseguia Conseguia ter os dois. Porque eu ainda tava com apego de Tava meio com desmanchar. medo ainda, Sim. tava meio com receio. Porque eu falei assim, imagina, voltar pra um lugar que eu não sei como que vai ser o meu emocional, sim, né? Sim, Falei fez assim, sentido. Falei assim, não vou me arriscar tanto, assim, né? Desmanchar algo que eu demorei a construir, né? Minha mãe tinha acabado de me dar uma cadeira nova. Desculpa, mãe. Tinha acabado de me dar uma cadeira nova. Eu te amo, mas eu amo mais a rara. Brincadeira. A sua mãe assim, ó. É meme. E aí, nisso, eu falei assim, vou pro Serra Sul, né? Porque aí lá eu entro no turno da tarde, né? Até de noite. E eu consigo trabalhar ainda no salão. Falei assim, perfeito, a Angel. Ficou assim, feliz da vida. Falou, opa, peguei ela e ainda veio pra minha loja. Exatamente. Aí eu fui. Tava com uma gerência que eu já conhecia, né? E, inclusive, a minha gerente daquela época, eu que tinha indicado pra ela entrar na Rara. Como vendedora. Ai, que bafo. Ela era vendedora lá da Catedral. E aí, ela subiu como gerente lá do Serra Sul. Como supervisora na época, né? E aí, nisso, fui como vendedora dela. E aí, eu comecei a trabalhar junto com ela. Já tinha uma intimidade, né?
E eu entrei com nova cabeça, né? Porque quando a gente se conhecia, eu era uma menina e eu já fui uma mulher, né? Já tinha passado por muita coisa, todo um processo ali Exatamente. Que você viveu, né? Fui como vendedora. E aí eu vi ela com uma gestão que eu me identifiquei e falei assim, nossa, uma gestão mais humanizada também, sabe? Por mais que eu tinha pegado com a Jennifer e tudo mais, a Jennifer ficou pouco tempo comigo, sabe? Na gestão. Eu já tinha passado por outras. E antes da Rara, eu já tinha sofrido, né? Como eu disse, com outras gestões. Né? Era bem carrasca mesmo. E aí eu vi que era a Duda, né? A Duda, ela era amiga, sabe? Era extremamente amiga das consultoras. E eu falei assim, nossa, me inspirei nisso. Tô gostando. E aí ela fez virar uma chavinha em mim. Ela virou pra mim e falou assim, você vai ser a próxima gerente. Eu falei assim, ó. Tá bom, então. Você tá falando? Tipo assim, eu sempre quis, né? Sim. Mas eu nunca falei assim, tá na hora. Mas você nunca olhou pra aquilo. Eu nunca virei pra mim e falei assim, tô pronta. É o momento. Tô pronta. Até aquele momento. Que eu falei assim, agora eu tô pronta. Então eu tô pronta, esse é meu momento. Entendi. Então eu vou lutar pra conseguir aonde eu quero chegar. E aí eu comecei todo dia, batalhando, estudando, me dedicando, pegando lado a lado com ela pra aprender tudo que ela fazia. E aí eu me vi e falei assim, eu quero juntar essas duas gestões, né? A democrática, a autocrática, tudo, né? Quero ser um mix, né? Eu quero o melhor dos dois mundos. O melhor dos dois mundos. Eu quero focar nos indicadores, mas eu também quero ser humana, eu quero ser amiga das minhas consultoras, né? Eu quero ter essa familiaridade, quero ser família delas, né? Que hoje em dia, minhas consultoras me chamam de mãezona. Eu acho que eu cumpri meu papel. Eu acho que eu cumpri meu papel, né? Exatamente. Né? Elas me mandaram uma mensagem, falando assim, estamos aqui torcendo por você. Eu falei assim, porque eu mandei, eu tô nervosa. Imagina. E elas mandaram, tô torcendo por você. E isso é a coisa mais gratificante que tem no mundo. Amor. Nossa, muito, né? Elas confiam em você, que não sei o que, então é muito gostoso. Legal isso. E aí, nisso, eu comecei a me dedicar para me tornar a gerente. E ela recebeu uma proposta para ir para outra cidade, né? E aí ela falou assim, chegou seu momento. Aí eu, ai, meu Deus. Tá bom. O que eu faço agora? E agora? O que eu faço? Né? E ela falou assim, não, Isso agora... aí foi sua primeira vez como gerente. A primeira vez, isso. Aí eu ia subir como líder, né? De primeira. Aí ela pegou, saiu. E eu comecei a minha gestão como líder, né? E aí foi já um primeiro desafio. Falei assim... Porque primeiro você tem que... Você vai estar ocupando o lugar de uma pessoa que já tava ali, já tinha um relacionamento, já tinha todo um negócio ali com as meninas. Aí você ocupou aquele lugar, por mais que você ainda também tivesse essa relação... Agora elas precisariam te olhar de uma forma diferente, outros olhos, né? Exatamente. Aí a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma reunião, né? Chegar com todo mundo, falei assim, meninas, eu tô aqui aprendendo igual vocês, tá? Vocês vão errar, eu vou errar também, mais que vocês ainda, porque é meu começo de tudo. Mas eu quero saber que a gente tá junto nessa, a gente é uma equipe, a gente é um time, a gente vai conseguir. Que legal, você né? já foi com a energia. Já fui com energia, porque eu sou a pessoa mais alta astral que tem, né? Já cheguei, já passando pra todo mundo essa energia. Falei assim, a gente vai colocar o Serra Sul no top 3 ali, no top 1. Agora que eu cheguei aqui, eu quero ser Agora destaque. eu quero ser destaque, eu quero ser a melhor. Aí eu peguei e falei assim, e a gente vai trabalhar pra isso. E aí eu comecei, montei a minha equipe, né? Montei a minha equipe e eu fui trabalhando em cima disso, né? Dando feedback, né? Conversando, instruindo, aprendendo bastante. No começo Nossa, eu penei, gente. Meu Deus, não é fácil, não. Não é fácil. Eu antes falava assim, ai, é fácil, mas não é fácil, não. Não, meu amor. Não é fácil. Na hora que você chega ali, né? Na hora que você chega, você fala assim, meu Deus, tem como voltar? Era quase assim, tudo que eu pensava na minha cabeça que eu dava de pitaco, eu tô sofrendo agora. Tô sofrendo. Eu falo pra todo mundo, eu falo pra Jenny, falo pra todas as minhas gestoras. Gente, eu paguei o que eu fiz pra vocês. Eu paguei, porque eu fui uma vendedora difícil de gerenciar. Eu fui difícil, eu confesso. Mas eu paguei, tá bom, gente? Fiquem sabendo que eu paguei por tudo, tá? Eu paguei. Paguei por tudo. Mas aí, né, eu fui aprendendo com a gestão, né? Aprendi a mexer com o administrativo, que era a parte mais difícil pra mim. Eu morri de medo, meu Deus do céu. Falei assim, gente, imagina. É o bicho-papão da grande fazer maioria. Conferência de caixa, mandar o rebanho, mandar o concerto, fazer isso, fazer aquilo. Falei assim, gente, o que eu vou fazer? Se eu fizer uma coisa errada com a minha. E agora? Nossa, eu tava surtando, né? Mas eu falei assim, não, eu dou conta, né? Comecei, ligava pra ela lá na outra cidade, como é que eu faço isso? Ela falou assim, calma, respira, você vai conseguir. Faltou tanto no caixa, ela, calma, você só lançou errado. Eu falei assim, tá bom. Tá bom, agora me ajuda a consertar, por favor? Você pode me ajudar a consertar? Como é que eu descubro onde eu lancei errado? Como é que eu faço agora? Ela foi me dando passo a passo, consegui. Então, a parte do administrativo, por mais que era a parte que mais me assustava, foi a parte mais fácil que eu consegui dominar. Depois que você dominou, Mas aí depois veio a parte da gestão de pessoas. Falei assim, ixi.
foi dar feedback, foi começar a transformar vidas, né? Que hoje em dia é o objetivo mais bonito que tem na Rara e é o meu objetivo também. Eu, hoje em dia, não me considero somente uma gestora de vendas. Eu sou uma gestora de pessoas. E eu gosto de ver a evolução de todo mundo, né? A coisa mais gratificante do mundo é ver quem já passou pela minha gestão se tornando pessoas incríveis hoje, sabe? Mulheres maravilhosas, empoderadas, né? Uma delas que eu admiro muito é a Mayara. Né? Ela era minha consultora. Ela comentou comigo. Sim, ela era minha consultora e eu vejo ela brilhando dentro da Rara e isso me enche os olhos, me enche o coração de alegria, Eu tenho de verdade. certeza. Sim, porque ela, desde quando ela entrou, eu sempre botei muita fé nela, né? Ela entrou, eu lembro do primeiro vídeo que ela gravou. Ah, é? O primeiro vídeo que ela gravou, eu falei assim, não, agora você faz assim. Não, agora você faz assim. Juro, faz assim agora. Você atrás ali, eu falando lá, tudo. Making off, faz essa Fazendo a transição. trend. Exatamente, né? Eu era do TikTok, né? Então a gente... Exatamente. E eu comecei a passar, né? Eu já tinha um meio, né, do marketing, essas coisas, porque eu sou digital influencer, então eu pegava, né, do Instagram, Você pegou tudo o aquilo pouco que você eu já sabia, tinha. eu já aplicando. Falei assim, mulher, você vai saber melhor que eu. E aí ela começou a fazer a faculdade, né, e agora ela tá aqui. Voando, né? Voando, né, Ela maravilhosa. é maravilhosa. Exatamente. Ela que ajuda com tudo aqui. Então, nossa, por Ela ela só estou que não aqui, quer, tá inclusive. vendo? Exatamente, olha como o jogo vira, tá vendo? E nesse processo todo ali de... Você teve toda essa experiência como gerente. E quando que veio a questão do gerente nível 2? Quando que foi essa transformação? E qual que é a diferença assim, que você acha da gerente... dessa primeira experiência como gerente... E da gerente nível 2, que tem ainda mais preocupações, né? Ainda Sim. mais coisas para fazer. Então, quando eu tava no Serra Sul, eu tava, né, fazendo a gestão de pessoas, mas eu via que eu precisava ensinar algo que eu já tinha no natural, que foi quando a Jennifer virou pra mim e falou assim, você tem o PNL, você conhece o PNL? Eu falei assim, não, o que é o PNL? Aí ela foi e me explicou, são programações neurolinguísticas, né, e tudo mais, e ela falou assim, você tem isso no natural. Eu falei assim, sério? Eu falei assim, sério, você consegue criar uma conexão com o seu cliente que você não força, é natural, você precisa ensinar isso para outras pessoas. Legal. E aí eu peguei, né, e na hora que eu estava na gestão, eu falei assim, eu preciso ensinar isso para minha equipe, porque eu quero uma equipe tão boa quanto eu. Eu quero minha equipe alinhadíssima. Eu quero, tipo assim, uma equipe melhor que melhor que eu. Eu quero que elas me ultrapassem. E aí, nisso, eu comecei a pesquisar mais sobre o PNL, comecei a pesquisar como eu conseguiria introduzir o PNL nas vendas da Rara. Só para eu entender, qual que é a diferença do que a gerente nível 2, no geral, faz, assim? Então, o nível 2, ela fica um pouco mais... A questão sozinha. do treinamento. Do treinamento? Que você não, desculpa. Eu pensei que você estava falando disso. Pode continuar. Ah, tá bom. Não, vou chegar no nível 2. Tá. Aí eu comecei a introduzir o PNL pro treinamento do Serra Sul. Eu trouxe. Ah, tá, entendi. Sabe? Isso. Não, porque eu não sei qual que é essa diferença de gerente, assim, pro nível da primeira gerente pra gerente nível 2. Então, o nível 1, eu tinha um pouco mais de ajuda da Angélica, que é a gerente de sucesso. Que seria a gerente nível 2. Entre aspas, assim. Entendi. Isso. Aí eu fui pro gerente de nível 2, só que lá eu fico um pouco mais sozinha, né? Porque aí, né, é franqueado diferente, né? Entendi. Você já consegue ter mais outras funções, mais autonomia, né? Mais tomada de frente. E uma dessas funções e autonomia, uma delas é a liderança o treinamento de das equipes, é isso? Sim. Na verdade, desde quando eu era nível 1, eu já aplicava treinamentos. Mas foi no nível 1 que eu elaborei meu próprio treinamento. Que Nível foi 2. o PNL. Aí foi o PNL em vendas. E aí eu comecei a aplicar pro Serra Sul, né? A minha primeira equipe. E foi quando eu coloquei elas no auge, assim, né? Tipo, ticket médio acima de 200. A minha equipe inteira, são 3 consultoras. Elas se tornaram a primeira, segunda e terceira no top das consultoras do Brasil. Ficou assim, ó, alinhadinha. Uau! Assim, ó. E foi você que criou essa metodologia de treinamento? O PNL já existe, sim, mas aí eu montei um treinamento PNL em vendas da Rara. Aí eu fiz esse treinamento. Conte mais, por favor, para as pessoas que estão assistindo, porque eu acho que o pessoal que está assistindo vai querer saber como é que é isso. E aí eu montei esse treinamento e eu falei assim, tá, antes de mostrar para todo mundo, eu vou aplicar para minha equipe. E eu comecei a aplicar na minha equipe e começou a dar muito resultado, sabe? O Serra subiu um nível
extraordinário. Sim, esse sabe? potencial, Começou a vender muito, né? Com as minhas gestões, também fazendo muita parceria. Mas o atendimento foi diferencial. As meninas começaram a criar conexão com o cliente com mais facilidade, ter mais facilidade no atendimento, mais autonomia, mais autoconfiança. Começaram a entender mais sobre essa questão de conexão. Exatamente. Porque quando a gente fala... você tem que criar conexão com o seu cliente? Tá, mas como que eu crio conexão com o cliente, Eu sabe? faço isso, não né? é muito fácil, né? Sim. Pra mim é fácil porque eu saio conversando, né? Eu acho Você que já tem isso não já natural, tenho mas no pra quem natural. não tem, Mas né? pra quem não tem, quem já é um pouco mais engessado, né? Eu falei assim, então a gente precisa ajudar, né? Mas eu preciso saber como ajudar. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre PNL, né? E aí eu montei esse treinamento, apliquei. Primeiro no Serra Sul, deu super certo. Aí a Angélica falou assim, o que você tá fazendo? Aí eu fui, mostrei o treinamento e ela ficou assim, ó. Aí eu peguei e no meu último dia do Serra Sul, né? Antes de eu ir pra Mogi Guaçu, eu fiz o treinamento para as outras gerentes. Das outras lojas de das Pouso outras Alegre. lojas de Pouso Alegre. E eu já tava treinando. Falei assim, meu Deus, eu vou ter que... Jesus amado, eu vou ter que dar... Eu entendi que o meu cargo aqui deu bom, mas eu não sabia que agora eu ia ter que Não treinar. era pra eu ter que dar um treinamento pras outras gerentes, né? Eu já fiquei super nervosa. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu faço agora? E aí eu falei, super nervosa. Aí a gente subiu lá pra salinha, eu com meu computador assim, bonitinho. A gente chegou, sentou as 3 gerentes, né? Comendador, Catedral e Adolfo. Aí chegou a Angélica e chegou o Max, marido da Angélica, que também é o dono do Serra Sul. Todo mundo lá e eu assim... E agora? Então, gente, eu vou explicar. Vou explicar como é que é o PNL. E aí eu comecei a explicar, né? E eles ficaram assim, sério, que não sei o quê, deu super bom. E aí eles começaram a passar nas outras lojas também. E aí foi mais uma validação mulher, do olha a treinamento. importância Foi sua mais um nesse pouco de processo. validação. Exato. E aí, como que eu me tornei gerente nível 2? Tipo, eu já ia sair da Rara, infelizmente. Porque eu tinha acabado de ficar noiva, né? E aí, meu noivo era de outra cidade. E aí você ia pra cidade E dele. eu ia pra cidade dele. E aí, nisso, eu falei assim, gente, eu não quero sair da Rara. Pelo amor de Deus, não. O que eu faço? O que eu faço? Nossa, gente, eu chorei. Eu chorei muito. Nossa, eu chorei. A Angélica chorou, todo mundo chorou. Que isso, né? Você se sentia pertencente àquilo. Você não se via em outro lugar, né? Eu não me vi em outro lugar. Eu falava assim, gente, eu não posso. Não posso. Eu preciso da Rara na minha vida, né? E aí, eu conversei com o Ricardo, né? O gerente de expansão. Ele virou e falou assim, vai abrir uma pertinho. Mogi Guaçu. Falei assim... Conte-me mais, conte-me mais. E aí, nisso, eu peguei, a gente marcou de ter uma reunião. Só que, até então, eu achei que era uma entrevista, né? Eu achei que era uma entrevista, me arrumei toda, vim toda. Foi bem, toda, eu vim né? até com blazer, gente, eu vim com blazer. Eu vim com blazer, coloquei um blazer, né? Vim com a minha Você agenda. na beca. Eu achei que isso era uma entrevista, gente. Eu cheguei aqui, sentei, e ele falou assim, quando você começa? Aí eu... Ué, mas a gente Peraí, não vai a conversar? gente não vai conversar primeiro? Você não quer, né? Eu não preciso me apresentar. Entender? Não, ele falou assim, eu já conheço o seu trabalho. Você não precisa me apresentar, eu já sei da sua Ele capacidade. quase que ele virou assim, mulher, a senhora com pouco tempo de gerente já tava botando a mesma loja no primeiro, no segundo, no terceiro lugar. Você acha que eu tô na dúvida? Gente, eu fiquei... Aquilo lá foi o ápice pra mim. Eu falei assim, nossa, eu tô consegui, realmente outro eu nível, consegui. né? Porque eu vim achando que era uma entrevista, né? E eu falei assim, meu Deus, calma. Eu nem conversei com meu noivo ainda. Porque até então a gente ia pra São Carlos, a gente não ia pra Mogi Guaçu. A gente não ia. Entendi. Aí eu falei assim, mas Mogi Guaçu é meio termo para os dois, né? 2 horas de distância para São Carlos, que é a família dele, e 2 horas de distância para Pouso Alegre, que é onde a minha família mora. Aí, né? Nossa, ficou meio a meio, ficou Foi bom. meio, né? Porque eu ia ter que ficar 4 horas de distância de Pouso Alegre. Ah, E esse aí, ali ficou no meio do caminho. ficou no meio do caminho. Aí ele pegou e falou assim, só que aí você vai com uma promoção. Falei assim, Aí ele falou assim, você vai pra gerente nível 2, porque lá você já vai ser mais independente, você vai tomar frente de tudo, né? Você já vai ter um pouco mais de... Vai ter um pouco mais de solitude, entre aspas, né? Sim. Você vai tomar conta, vai tomar frente. Sim. Sabe? A Rara sempre vai estar do seu lado, mas lá você vai estar mais distante, né? Exato. Aqui, tipo assim, em Pouso Alegre eu já iniciava, mas tinha mais 3 gerentes, tinha E ainda mais... não tinham tantas franquias, a estrutura ainda estava no começo. Exatamente. Então era um pouco mais escasso nessa Exato. questão. E aí a gente... Tinha esse apoio, mas um pouco mais escasso. Porque eles Sim. estavam aprendendo meio que juntos com vocês ali naquele momento. Né? Exato. Aí a gente pegou e eu falei assim, beleza, eu topo. Conversei com meu noivo, ele falou assim, tá bom, então topo, né? E aí, nisso, ele já tava lá, primeiro ele alugou a casa e tudo mais, e eu fui. Com malicuia, sem pensar 2 vezes. Agora eu vou.
Fui. Mas com medo, né? Imagina. Porque tudo que é novo dá medo. A Sim. verdade é essa. Tudo que Mas é o novo dá melhor medo. é que todo mundo na área a frase, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, tá, gente? Né? Se der errado, você tenta de novo até dar certo. Até O dar importante é não certo. desistir. Exato. Seja perene, tá? Amei. Exatamente, não desista. E aí, nisso, eu fui. Fui, só que aí antes ia ser da franquia mesmo, ia ser da Rara. E aí, acabou que foi pra ser um franqueado. Né? Então, já foi outra mudança, Uma outra né? coisa. Outra mudança. Falei assim, nossa, então vai ser outra pessoa que vai gerenciar lá e eu não conheço. E eu conheci na hora, assim, sabe? Eu conheci, eu acho que faltando uma semana pra eu mudar. Uma semana pra mudar. Caraca. Aí a gente sentou, tomou um café, se conheceu, deu tudo certo. Peguei e me mudei. E aí foi a maior mudança, né? Saí de Malicuia, E uma foi. casa nova, né? Cidade nova, Cargo novo. Ainda bem que pelo menos o homem já era velho. Pelo menos o homem já era velho. Mas, gente, eu fiquei assim... O que tá acontecendo, gente? Eu tô mudando a minha vida de cabeça pra baixo. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Eu nunca tinha feito uma loucura tão grande assim na minha vida. Caraca. Nunca tinha feito. Foi a tinha primeira. feito uma. Era sair do certo pelo duvidoso, Exato, lá no começo. Foi sair lá da empresa, do sonho de todo mundo, né? E descobrir o meu sonho. Mas foi super... Foi maior ali, né? Foi maior. Porque eu nunca me vi sem uma rede de apoio familiar, né? Porque ali é bem mais complicado. Sim, porque aqui eu Tá tinha minha só mãe, você por minha você, avó. aliás, Sim. você por você, seu marido por você Sim. e vocês ali, né? Exato. Então, tipo assim, lá eu ia estar, entre aspas, só. Eu e eu. Né? Aí eu peguei e fui. Pancada, Com sim. Malicuia. E aí? Mas no primeiro momento foi bem desafiador, né? O medo de, será que eu consigo? Se realmente no Serra Sul foi sorte ou é eu que sou boa mesmo? Entendi. E eu falei assim, eu sou boa mesmo. E eu tô conseguindo. Entendi. E deu muito certo, né? Sim. E nessa unidade, assim, de Mogi, quais foram os maiores desafios? O que você achou, assim, de diferente? Porque, que nem você falou ali, já era Sim. um franqueado, né? Exato. O que você sentiu, assim, pensando assim, olhando lá na cara, pra eu te falar que eu achei que o mais difícil foi isso. Olha, o mais difícil foi fazer coisas que eu não fazia numa outra gestão. Foi aprender algo novo. Eu me via saindo de vendedora para ir para gerente. Sim. Eu me via tendo que aprender a mexer mais com o administrativo, porque antes eu não tinha tanto contato, por exemplo, com contabilidade, né? Não tinha tanto contato com coisas que hoje em dia eu já domino bastante, sabe? Eu consigo fazer escala, fazer coisas já fazia, mas fazer uma escala para ver as comissões, ver quantas meninas vão ganhar, é uma responsabilidade muito grande, gente. Muito grande, É muito imagina. grande, exato. É quase... você tá carregando ali nas suas costas toda aquela Sim, pressão de gerir mesmo exatamente, uma loja, fazer né? a loja funcionar mesmo. Exato. E aí, o maior desafio atualmente, né? Porque a Rara de Mogi Guaçu tem o quê? Vai fazer 3 meses agora, é um bebê. Nossa, É um nenenzinho! É um nenenzinho. Eu pensei que ela era mais antiga. Não, ela inaugurou faz pouco tempo. E aí, eu fui pra lá, eu acho que em fevereiro, né? Inaugurou em março. E aí, foi um baby. Na inauguração já foi um sucesso. Ai, que Nossa, benção. foi um sucesso. Teve DJ, foi super animado. Então eu pensei que você tinha lá no começo. Então já tava mais pavimentado, Não, já pelo menos tá as aqui mais pra franquias. frente, já tá aqui mais pra frente. Então tá mais já. tranquilinho um pouquinho. Já sim. Mas não tô falando que foi fácil. Foi fácil. Mas aí tá sendo um processo difícil, mas tá sendo algo satisfatório. Gratificante de ver o resultado e descobrir que não foi sorte. Foi realmente algo mérito, foi realmente que tá dando certo. E pensando nessa sua questão que você falou agora de você entender que não foi sorte, né? O que hoje, que você colocou no treinamento das meninas da loja de Mogi, que você sentiu que foi importante até que repassou pra frente ali, ó. Isso aqui que a gente fez, o pessoal viu que deu um grande diferencial e foi replicado. Sim. Eu comecei já aplicando PNL nelas, né? Sim. Porque o atendimento padrão Mas não Rara, foi um PNL tradicional, foi o seu PNL, né? não foi, tipo, só pegar o quesito todo, né, e passar para elas. Não, Sim. eu peguei, eu estudei, coloquei como se deve aplicar na metodologia Rara, Sim. né? Peguei o padrão Rara. Você pegou aquilo isso. tudo que você estudou, Sim. experienciou e colocou ali pras meninas, Exato. né? Porque o básico bem feito funciona. Sim. Mas quando a gente coloca um pouco mais de técnica, coloca um pouquinho mais de... Se aprofunda mais, Se aprofunda mais, a gente consegue desbravar o mundo. Porque é né? isso, o básico ele funciona, mas quando você consegue, Sim. quando você tem a essência do seu empreendimento, né, do seu Sim. negócio, o básico vai muito além do básico, Vai né? muito além.
Exatamente. E aí eu comecei a aplicar, junto com o treinamento padrão, aplicar o PNL, né, dentro da Hara. E aí eu comecei a ensinar sobre espelhagem, que é, se o cliente entrou, ele já é mais extrovertido, seja extrovertido também, né? Se o cliente está debruçando em cima, debruça também, conversa, legal! sabe? Porque a conexão a gente cria com pessoas que a gente tem algo em comum, né? Então, como é que você cria algo em comum com uma pessoa que você nunca viu? Faz sentido. Com uma jogada de cabelo, né? A pessoa tá balançando a cabeça, balança também. Exatamente. Então, assim, né? A pessoa cria conexão com isso. É no tom de voz, é tudo, né? Então, quando a pessoa entende o que ela está fazendo, ela faz com mais propriedade. Legal. Né? Quando é pensado mesmo, Quando é né? pensado, exatamente. Porque É proposital. Sim, porque o PNL nada mais é que a programação neurolinguística, que é o que estuda o comportamento humano. Sim. E aí, quando você entende isso, se torna uma, entre aspas, uma manipulação positiva. Sim, né? sim. Então, a pessoa, quando entende isso e faz pro bem, porque muitas ela vezes as pessoas olham a palavra manipulação como uma coisa negativa. Não é. Depende da forma que você Sim, aplica exatamente. isso. Muitas vezes você usa ela para ajudar o próximo, exatamente. Né? Porque às vezes você manipula uma situação, uma conversa ou uma venda para a pessoa entender qual o melhor direcionamento, o que realmente faz sentido, que aquilo vai valorizar mais, que aquilo faz mais sentido para aquela ocasião, porque quando a gente fala principalmente de acessórios, a gente fala daquele momento que uma pessoa está indo comprar algo para um evento específico, muitas vezes, E ela precisa ter essa confiança, né? Entendeu? Porque às vezes ela não entende. Então, exatamente. você precisa passar a confiança que você entende, você tem propriedade daquela fala. E quando você está usando ali desse PNL que você falou, né? Que você está manipulando a pessoa, na verdade, você está direcionando ela para o melhor resultado ali, exatamente. Né? Total. Exatamente. Eu acho isso incrível. Então, aí eu comecei a aplicar e tá dando muito resultado, sabe? Agora eu tô com uma equipe nova, é o primeiro mês dessa equipe, né? Mas assim, foi o primeiro mês delas e elas já atingiram a meta nível 4. Um ticket médio super elevado. Caraca, teve uma lá que fez um mulher. ticket médio de 230. Né? Então, assim, tá funcionando. Então, foi mais uma validação desse curso, que em breve eu pretendo fazer o lançamento. Não, eu tô tentando, vocês viram que eu tô tentando extrair alguma coisinha aqui, ela tá só assim, não, porque é uma coisinha ou outra, então entendi, vai ter um negócio completo. Vai ter, gente, vocês fica entenderam, calma. né, galera? Eu tô elaborando então, tá mais, né? Mas você falou sobre esse ticket médio aí que você foi de 200 e? Foi 230 de uma consultora. De uma consultora. Isso, desse Fala mês um pouco passou. mais desses números, assim, como que você acha que você conseguiu eles? Como que você acha que elas conseguiram, né? Como que foi esse processo? Mas é aquilo que eu falei, é confiança, é propriedade de fala. Se você fica gaguejando pra você falar algo, você não passa confiança. Total. Agora, se você fala assim, não, porque é algo que realmente vai te valorizar, você passa uma confiança pro cliente e fala assim, nossa, se ela tá falando, não tá falando. É verdade o que ela Exatamente. tá falando, né? Então, tudo vai da sua confiança, do que você transmite. Agora, se você chega e fala assim, olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Loja Hara. Não dá um sorriso, gente? Pelo amor de Deus, vamos sorrir pro cliente. Você tá né? com sono, amor? Tá com sono? Vamos pra casa? Não vamos. Então, vamos fazer o quê? Vamos. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Loja Hara. Dá um sorriso. E o corpo fala também. Não é só a nossa voz, né? Tem a expressão facial, expressão corporal. Então, seja bem-vindo à Loja Hara. E gesticula também. Tudo isso faz parte, né? São os pequenos detalhes que fazem total diferença no final das contas, Cara, sabe? e eu vou falar pra você que eu acredito tanto nisso, que tem uma coisa que eu faço que o William odeia, inclusive, e eu falo, amor, mas é porque você tem que entender meu lado. Que é assim, quando eu vou num local que eu sou muito bem atendido, que eu vejo que a pessoa realmente estava ali dedicada, esforçada. Não tô falando daquela pessoa que fica te seguindo chata, tô falando daquela pessoa que entendeu a sua forma de comprar e tá querendo realmente te ajudar a resolver o seu problema. Ah, eu estou precisando de uma blusa, ela quer me ajudar a achar aquela blusa. Ela não tá tentando jogar algo em cima de mim e nem ela tá desdenhando de mim. Porque tem dois tipos que são difíceis, que é aquele que quer jogar tudo em cima de você. Você fala, eu preciso de uma blusa branca. Nossa, tá precisando bater a meta. Joga qualquer blusa branca e fala que tá lindo e maravilhoso. Exato. Né? E aquele que parece que não tá nem aí pra você, que você tem que quase implorar pra falar, meu anjo, eu tô te querendo comprar. Você sabe que quando eu compro, você ganha uma comissão, né? Pelo amor de Deus, porque você não tá querendo vender. Então, tem esses dois, né? E aí, eu falo que, às vezes não, praticamente a maioria, por isso que o William odeia. Se o atendimento for muito bom... Tem que levar alguma coisa. Eu levo.
Porque eu falo assim, a gente é tão acostumado a reclamar quando o trem é ruim. Gente, quando o trem é bom, eu preciso recompensar aquela pessoa realmente. Sim, pra continuar fazendo Exato, eu tô trabalho. Exato, Sim. Pra mostrar pra ela que ela fez um trabalho muito bem feito. E eu não só faço isso quando eu termino e falo, olha, parabéns, seu atendimento é... Sim. Inclusive, às vezes até olho pra ver se não é a gerente, né? Mas se tem alguém por perto que eu vejo que pode ser um superior, eu tento falar meio, tipo, perto daquela pessoa, pra aquela pessoa ouvir que aquela pessoa realmente é fora do padrão. Isso muda a jogada de uma loja, de uma franquia, de tudo. Muda completamente. Então, tá tendo esses resultados, esses indicadores são a prova de que realmente tá funcionando. Sim. Né? Tanto que, mês passado, primeiro mês delas, a gente atingiu um meta nível 4, né? Teve um ticket que realmente foi algo de... inesperado, né? Primeira loja, primeiro mês das meninas, e é o segundo mês da loja, mês passado. Então, foi um número que a gente conseguiu entregar, né? E ver que realmente as meninas estão contentes com o que elas estão fazendo, porque elas assim, nossa, tá dando resultado, sabe? É gratificante até pra muito própria gratificante, pessoa. muito, muito. É ver o cliente saindo e falando assim, nossa, muito obrigada. Foi o melhor atendimento que eu recebi na minha vida. Tá vendo? É muito bom, nossa, né? Eu recebo tanto feedback, mas tanto feedback dos clientes, que chega a ser extremamente gratificante. Você olha e fala assim, é quase que tipo assim, não, eu sei, eu já tô acostumada, minha equipe muito é muito boa. Muito obrigada, eu sei. Quase fala, né? Sim, exatamente. Então, tipo assim, o cliente ele entra às vezes calejado, né? Porque eles entram em outras lojas, né? Às vezes a menina tá lá atrás do balcão, não te dá um oi. Foi esses dias mesmo, as outras meninas estavam atendendo. Eu fiz o atendimento dessa moça. Ela já era uma senhora. Ela já chegou, não respondeu, não falou o nome, né? E aí ela pegou... Ela chegou, não falou nome, nada, só chegou pedindo... Eu falei assim, olá, tudo bem? Seja bem-vindo da loja Rara, como que você chama? Aí ela... Aí eu tô precisando de tal coisa, né? Prazer, eu sou a Lauana, como você chama? Eu insisti pra saber o nome dela, aí ela pegou e falou, né? X nome. Falei assim, você estava querendo ver algo específico pra você, pra presente, super animada? Falei assim, só dando uma olhadinha. E lá na antiga loja, que tinha em Mogi Guaçu, no mesmo ponto, era uma loja de biju. Então, ela chegou e falou assim, aqui era tal loja? Aí eu falei assim, era. Aí ela falou assim, eu gostava bastante. Por que saiu? Eu falei assim, não sei o que aconteceu. Mas posso te apresentar sem compromisso a Rara? Você já conhecia, né? E eu comecei a apresentar a Rara. Ela falou assim, sério? Aí ela começou já a se soltar. Você foi quebrando, né? Fui quebrando ela, né? Porque era um gelinho. Aí eu tava lá com o meu martelinho quebrando ela aos pouquinhos, sabe? Martelando. E aí ela saiu toda esculpida, né? Ela comprou uma peça, falou assim, vou fazer o teste. Saiu e falou assim, muito obrigada, foi um dos melhores atendimentos que eu recebi. Porque eu acabei de ir em tal loja. Então, por isso que ela tava estressada. Exato, porque ela pegou e falou assim, eu acabei de ir em tal loja. E a moça falou assim, o que você quer? Eu falei assim, sério? Ela falou assim, sério. Ela falou, o que você quer? Eu saí de lá possessa, desse jeito. Ela possessa. Eu falei assim, menina, não acredito. E eu comecei a gesticular com ela, conversamos. Ela falou assim, pronto, eu volto. Ganhou. Já ganhei. Aí ela já pegou e falou assim, eu volto no lançamento que eu convidei ela. Ai, então amei. já foi algo que é gratificante também. Gente, amei. Acho que a gente tirou muita ideia incrível desse papo. Sim. Mas antes de finalizar, eu queria te fazer uma última pergunta. Eu queria, pra você, como é que foi o impacto do movimento Rara? Olha, impactou a minha vida pessoal, a minha vida profissional. E o pessoal, eu entrei como uma menina. Tô saindo uma mulher e eu pretendo sair como uma franqueada. É isso, amei, não podia finalizar melhor. Lauana, eu queria muito agradecer, o papo foi muito bom, como você mesmo disse, você é expansiva, você se comunica muito bem, então foi muito gostoso. Nossa, o prazer foi meu, foi uma delícia. Eu aprendi muita coisa, foi muito bom, achei a sua troca é maravilhosa, a sua energia é maravilhosa, parabéns, você é incrível, não só pela sua força, mas também pela sua habilidade, tá? Sim. Porque você realmente é aquela pessoa que onde coloca vai fazer muito bem feito, queria te parabenizar, foi muito bom. Eu espero que todo mundo tenha gostado tanto quanto eu. E se você tem vontade de ser um franqueado Rara, tem um link aqui embaixo, é só você clicar e receber todas as informações. Comenta, curte, manda pro seu amigo que também quer ser franqueado ou que tá pensando em ser. E não se esqueça, seja Rara.